Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala com a gente, meu Pai. Fala com a gente. Nos dirija, meu Deus. Dirija os nossos pensamentos, em nome de Jesus, e fala com a gente. Amém. Amém? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 21. Diz assim: pois onde estiver o seu coração, o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos para o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Entenda uma coisa: nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. As pessoas acabam errando, elas acabam pensando que idolatria é apenas a pessoa adorar uma imagem de fundição, uma pintura, uma escultura, uma imagem feita por obra de um artesão. Só que não, a idolatria não é só isso. Idolatria é tudo aquilo que rouba a glória de Deus. Idolatria é tudo aquilo que rouba a adoração a Deus. Isso inclui coisas, isso inclui pessoas, isso inclui objetos, tudo que você tem. Por exemplo, tem pessoas que idolatram o time do coração. Pessoas que idolatra, ela dá valor mais ao time do que ao casamento, ela dá valor mais ao time do que à própria família. Eu estava vendo um testemunho de um rapaz que ele tirava da boca da filha para poder seguir o time do coração dele. É aquela pessoa que idolatra o carro, ninguém pode nem encostar no carro que ela já arruma uma confusão. Por quê? Porque o carro é objeto da idolatria, objeto de adoração dela. Tem pessoas que o objeto de adoração dela é o marido, é a esposa, é o filho. Tem pessoas que dizem assim: se a minha esposa morrer, eu morro junto. Se o meu filho partir, eu quero partir junto com ele. Isso é idolatria. Não quer dizer que você tem que amar menos o teu filho, amar menos o teu marido, amar menos a tua esposa. Não, você deve amar, mas adorar, adore somente a quem? A Deus. Deus tem que ocupar no seu lugar o primeiro lugar, a primazia tem que ser dele no seu coração. A primazia tem que ser Deus, e Deus, Ele não nos divide com ninguém. Deus, ele quer exclusividade, Ele quer o teu coração totalmente para Ele. Deus não quer dividir a adoração, Deus não nos divide com ninguém. Não, foi exatamente isso que fez com que o povo de Israel, durante muitos anos, vivessem de altos e o quê? De altos e baixos. Porque era um povo que na dificuldade se voltava para Deus, buscava a Deus, mas quando estava tudo bem, o que eles faziam? Eles começavam a levantar altares para outros deuses. Eles começavam a dividir a adoração, dividir a sua devoção, dividir o seu coração com outros deuses. E isso que eles faziam era um mal diante dos olhos do Senhor, diante dos olhos de Deus, que Deus permitia que eles fossem entregues nas mãos dos inimigos. Então você vê Israel vivendo de altos e baixos. E isso aconteceu
com eles. Lá no livro, por exemplo, de Juízes capítulo 6, versículo 1, diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o deu nas mãos dos midianitas por 7 anos, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Quer dizer, Deus falou: olha, não se envolva com esses deuses, não se entregue a esses deuses. Mas o que nós vemos? Israel agia por conveniência. Sempre que eles queriam, por exemplo, eles queriam alguma coisa, então eles se uniam a outros povos, eles cediam isso, e eles começavam então a adorar, como se eles fizessem um tipo de negócio, uma parceria. E quando não era isso, era um homem que geralmente era quem tinha ali o governo, e aquele homem se casava com mulheres de outros povos, e aquelas mulheres pervertiam o coração deles, e eles permitiam que elas levantassem templos e levantassem ali esculturas de outros deuses, e eles passavam então a adorar. E isso que eles faziam era mal. Você vê que Deus permitiu com que o povo fosse oprimido pelos midianitas 7 anos. A Bíblia diz que eles empobreceram muito por causa da presença dos midianitas. E tudo que eles plantavam, vinham os midianitas, amalequitas e povos do Oriente, e devastava, levava tudo embora. E o povo estava ali na caverna, escondidos, amedrontados, acuados, com medo. Agora, o que chama atenção aqui, e é o que você tem que entender, que é o seguinte: o povo de Israel sempre enfrentou inimigos maiores do que eles, mais fortes, mais numerosos do que eles, e eles sempre venceram a batalha. Por quê? Porque Deus estava com eles, eles venciam. Só que quando eles viravam as costas para Deus, o que acontecia? Eles eram capturados por inimigos que, comparado às batalhas que eles já haviam vencido, não tinha comparação, eram muito inferiores. Você vê que há pessoas assim, que quando ela estava com Deus, quando Deus era o primeiro no coração dela, quando ela adorava a Deus, quando ela se voltava para Deus, dava a Ele a sua devoção, a primazia, ela passou por tantas lutas e ela venceu. Tem gente que venceu um câncer, tem gente que venceu um vício, tem gente que venceu problemas, situações que quem olhava do lado de fora dizia assim: meu Deus, ela não vai vencer, esse problema aí ela não vai superar não. E ela superou. Por quê? Porque Deus estava presente. Quando Deus está presente na sua vida, os grandes problemas se tornam pequenos problemas. Agora, quando Deus não está na sua vida, um problema pequeno se torna uma coisa monstruosa, e a pessoa é tragada, devorada pelo problema. Isso aconteceu com eles. Agora, Gideão, vendo aquela situação, ele se revoltou, porque Gideão cresceu ouvindo história. Gideão cresceu dentro daquela caverna. Provavelmente ele foi parido dentro daquela caverna, e ele cresceu ouvindo histórias dos pais contando: Deus fez aquilo, Deus fez isso, Deus fez aquilo outro. Só que Gideão olhava e falava: não bate. Como é que Deus, esse Deus, ele abandonou a gente, esse Deus deixou a gente aqui à mercê dos inimigos? Só que o que Gideão não sabia era que quem tinha abandonado Deus era quem? Era o povo. O povo abandonou a Deus, o povo se voltou contra Deus, eles viraram as costas para Deus, eles abandonaram a Deus. Agora entenda, eles deixaram de crer em Deus? Não, eles não deixaram de crer em Deus, mas eles dividiam a adoração, eles dividiam. Deus não tinha mais a primazia. Às vezes você está aqui e você fala assim: pastor, eu não deixei de crer em Deus, eu creio em Deus, eu não deixei de crer em Deus, mas de repente Deus já não ocupa mais o primeiro lugar dentro do seu coração.
Dentro do seu coração está outras coisas, dentro do teu coração está outras pessoas, menos Deus. Você está se dividindo. Deus, Ele não reina mais dentro de você. Você vê que tem gente que ela é ávida pelo poder, pelo status. Você vê que tem, por exemplo, tem moças, por exemplo, que quem tem o coração dela é o namorado. Ela sabe muitas vezes que é errado, ela sabe que ela não tem que ceder, e muitas vezes pressionada pelo namorado, o namorado diz assim: olha, se você não se deitar comigo eu vou te abandonar, se você não se deitar comigo eu vou embora. E às vezes ela, por ter o namorado reinando no coração dela, o que ela faz? Ela acaba cedendo para ele, para agradar o namorado. Às vezes a pessoa, para agradar uma pessoa no trabalho, para fazer uma sociedade, para conseguir um negócio, para fechar um negócio, ela acaba cedendo à mentira, ela acaba cedendo às vontades dos outros. São pessoas que querem agradar mais aos homens do que a quem, gente? Do que a Deus. Ela se importa em demasia com o que os outros falam, pensam a respeito dela. Ela está preocupada em agradar todo mundo, mesmo que isso faça com que ela desagrade a quem? Ela desagrade a Deus. Por quê? Porque Deus não tem o primeiro lugar no coração dela. Deus não tem. Então Gideão, ele não entendia aquilo. Por que o povo está assim? Imagina, por exemplo, você tem filhos. Quem tem filhos aqui? Faz assim com as mãos. Você tem filho. Aí imagina, você quer que teu filho esteja na presença de Deus? Quem quer? Você quer? Você está criando filhos para Deus. Aí você fala assim: filho, Deus é maravilhoso. Filho, Deus é poderoso. Filho, Deus é grande. Filho, Deus criou os céus e a terra. Deus, olha, Deus é tremendo. Aí o teu filho olha para a tua vida e teu filho fala assim: não é. Mas eu olho para minha mãe, a vida da minha mãe é toda amarrada, a vida da minha mãe é toda destruída, a vida da minha mãe é toda complicada, minha mãe vive doente, minha mãe vive com a vida amarrada, minha mãe vive sofrendo, minha mãe vive mal, minha mãe... Eu não entendo, que Deus é esse que não faz nada pela minha mãe? Só que muitas vezes o que os filhos não sabem é que Deus já não está no coração daquela mãe, daquele pai, há muito, muito tempo. Gideão não sabia, Gideão não tinha ideia. E sabe qual foi a primeira coisa que Deus falou para ele? Deus falou para Gideão assim: ô Gideão, vem cá, derruba o altar de Baal, derruba o altar, o do teu pai, o que está dentro da tua casa, o poste ídolo que o teu pai tem, derruba ele. Quer dizer, dentro da própria casa de Gideão havia ali um poste ídolo. Deus falou para ele: quebra esse altar, vai lá, quebra o altar que está na cidade para Baal, quebra. E faz mais, pega o segundo boi que é do teu pai, que é o boi reprodutor, que é o sustento da família. Já que vocês ficam sacrificando aí para os outros deuses, sacrifica para mim, coloca aqui no meu altar, restaura o meu altar e destrói o altar de Baal. E Gideão entendeu. Gideão teve medo? Teve. Tanto é que quando ele derruba o altar de Baal, ele derruba de madrugada, ele derruba à noite, porque ele temia pela sua própria vida. Mas o medo não impediu Gideão do quê? De obedecer. Gideão obedeceu a Deus, quebrando o altar de Baal e restaurando o altar de Deus. Você tem que restaurar o altar de Deus dentro de você. Você tem que fazer com que Deus novamente venha ocupar o seu coração e ter a primazia, ter o primeiro lugar dentro de você. Tira o namorado, tira o filho, tira a esposa, tira o dinheiro, tira o poder, tira tudo, não negocie os seus valores, não se venda, não caia na do diabo, não faça isso não. Coloque Deus em primeiro lugar no seu coração, coloque Deus como primeiro, para de negociar os seus valores. Você diz que quer a Deus, você diz que busca a Deus, você diz que Deus é o primeiro, prova isso, mostra isso para Ele. E quando que eu faço isso, pastor? Quando você aprende a dizer não, quando você para de querer agradar todo mundo, para agradar quem? Para agradar a Deus. Quando você faz isso, quem está compreendendo o que eu estou falando?